Convido a todos que abramos as nossas Bíblias da Epístola de Paulo aos Efésios, no seu capítulo 4, verso 31 a 32. Nós estamos pregando expositivamente a Epístola de Paulo aos Efésios e chegamos na altura desse texto. Diz assim o texto sagrado: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu creio que todos devem estar familiarizados com o exercício físico chamado Pilates. Um exercício novo, recente. E há um dizer interessante acerca deste exercício. No Pilates dizem que se você está achando o exercício fácil, é bem possível que você esteja fazendo errado, porque Pilates por si só exige muito esforço. O texto de hoje ele lembra um pouco esse dizer, porque requer muito esforço fazer o que está pedindo o texto. O texto ele diz que não fazer o mal é tão ou mais difícil do que fazer o bem. Aliás, se nós olharmos o nosso texto de uma forma quantitativa, em relação a números, nós vamos ver que o mal, ou os males, são citados 6 vezes, em detrimento dos elementos benéficos, que são citados 3 vezes. Porque é duplamente mais difícil não fazer o mal do que empreender o bem. Por isso nós vamos tentar entender como é que podemos evitar fazer o mal. O que é interessante no texto é que o mal ele exerce um tipo de atração sobre nós. Uma atração que publicamente nós podemos negar, mas que infelizmente faz parte do nosso ser. O mal nos atrai. Há uma atração em cada elemento citado no texto aqui e nós vamos entender como devemos evitá-los. Primeiro, há uma atração pela amargura. Bom, a amargura ela está encabeçando a lista. Começa com ela, o elemento que nós devemos evitar. Longe de vós toda a amargura, diz o texto. Nós devemos ficar longe da amargura, né? A palavra amargura, por si só, não parece lá muito convidativa. Pense em alguma coisa amarga. A palavra amargura vem desta sensação gustativa do paladar, de algo não agradável ao paladar amargo. Por exemplo, o apóstolo Pedro, após trair a Cristo e ser fustigado pelo olhar do Senhor naquele pátio, ele toma em si o conhecimento que traiu o Senhor e chora amargamente. Então a palavra amargo, ela nos remete a situações ou coisas que por si só não seriam agradáveis. A pergunta é então, por que o apóstolo precisa dizer que nós deveríamos nos afastar de algo que é naturalmente desagradável? Por que precisaríamos ser advertidos de sermos afastados da amargura? Parece que seria tão natural ficarmos longe dela. Acontece que não é bem assim. A amargura ela não vem sozinha. A amargura ela pode trazer consigo alguns elementos que podem nos fazer tirar vantagens de algumas situações. Vamos, por exemplo, lembrar de um personagem que fica amargurado, que é o rei Acabe. Não sei se você lembra desse personagem. Rei Acabe é esposo de Jezabel. Ele e Jezabel empreendem
uma perseguição ao profeta Elias. Isso está relatado lá no primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Entretanto, mais adiante, no texto de Reis, Acabe, ele começa a ter cobiça e desejo pela vinha de Nabote. E Nabote não quer vender a ele. Então ele fica amargurado. No hebraico, a palavra é desgostoso, também ligado ao paladar, fica amargurado. Então ele não come, faz uma greve de fome ali e fica com um semblante caído. E a mulher, então, Jezabel, vai tentar entender a situação. E aí sai dela a ideia de matar Nabote e fazer com que a vinha desta maneira venha cair nas mãos do rei Acabe. Portanto, a amargura de Acabe rendeu frutos para ele. Ele acabou se vitimizando, ficando emburrado por causa daquela situação. Ele queria adquirir a vinha de Nabote. Nabote não quis vender de forma justa, não deveria mesmo, mas ele fica desgostoso com isso, se vitimiza e acaba ganhando solidariedade da sua esposa Jezabel, que empreende então meios de adquirir a vinha de Nabote. Então Acabe acaba ficando com ela. Então veja, a amargura aí trouxe alguns benefícios para esse personagem. É claro que tudo isso é horrendo, terrível. Acabe agiu de uma forma censurável. Elias irá repreendê-lo duramente por causa dessa ação. Entretanto, a amargura acaba trazendo para nós alguns aparentes benefícios. Quem é que nunca viu aquela criança mimada, que nós temos filhos, nós sabemos disso, a criança começa a ficar emburrada e às vezes a gente quer dar só para ela parar de ficar emburrada, desgostosa. Portanto, tomemos cuidado para que esses artifícios não façam da amargura um hábito nosso. Deus não é um pai que irá ficar sensibilizado pelas nossas pirraças, pelas nossas amarguras. Nós precisamos nos afastar disso. Então a amargura ela pode nos atrair por causa do aparente benefício que isso pode nos trazer, como trouxe a Acabe. Mas não nos enganemos, nós precisamos afastar-nos desse tipo de prática e não permitir que a amargura seja atraente para nós. Este não é um sentimento que cabe ao filho e à filha de Deus. Portanto, livre-se da amargura. A amargura não é um sentimento a ser cultivado. Não vamos nos colocar na companhia do rei Acabe, tão censurado por Deus. Também um outro elemento do mal que pode exercer atração para nós, que nós somos advertidos a ficar longe, é a cólera. O que é a cólera? Cólera, em outras traduções, como a Nova Versão Internacional, é traduzida como indignação, estar indignado. Nos textos bíblicos, ela sempre aparece relacionada a fortes emoções. Por exemplo, em duas situações, a palavra cólera aparece no Novo Testamento. Quando Jesus está lendo o livro de Isaías, numa sinagoga, no capítulo 4 de Lucas, os fariseus, ao ouvirem que Jesus está se colocando como Messias, ficam indignados, ficam coléricos. E aí, junta-se a multidão para tentar assassinar Cristo. E outra situação é quando, na cidade de Éfeso, o trabalho missionário do apóstolo Paulo está ganhando multidões, mas os efésios os cidadãos da cidade de Éfeso se sentem prejudicados financeiramente por causa do comércio que faziam com a deusa Diana, e aí eles ficam em cólera e começam a gritar à multidão: grande é Diana dos Efésios. Então a palavra cólera na Bíblia sempre aparece situada a fortes emoções, fortes comoções. É a reação emocional de indignação. Isso na Bíblia é censurado. Nós não podemos nos sentir desta forma e deixar que as nossas paixões assumam o domínio das nossas ações. Isto a Bíblia chama de falta de domínio próprio. Nós não podemos deixar que as emoções, que são uma fatia importante da vida, ninguém nega os benefícios
que nos sentimos emocionados, mas não deve sentar na presidência do nosso coração. Não é ela que deve governar as nossas ações. Tantos relacionamentos ou tantas situações são destruídas quando se dão vazão às emoções de cólera e de indignação. Isso me faz lembrar uma ilustração como controlar a cólera. Um determinado deputado, na época, se eu não me engano, Genuíno, ele estava dando uma explicação aos repórteres. Então veio alguém e jogou uma torta na cara dele. E ele ficou com a cara toda cheia de glacê. E aí ele não fez nada. E depois continuou, limpou o rosto e continuou a explicação. E aí um repórter depois foi perguntar a ele: como é que o senhor conseguiu se controlar? Porque é uma situação muito difícil. Ele disse: olha, primeiro eu contei até 10 na minha mente. 1, 2, 3. Depois peguei uma toalha, me limpei e me recompostei. Uma atitude sábia, meus irmãos. Era muito fácil ele ter perdido a compostura e reagido emocionalmente, mas manteve o equilíbrio, porque ele sabia que, como homem público, não deveria desequilibrar-se. Isso não passaria uma impressão muito boa para aqueles que estavam ouvindo. Se um ímpio, porque uma vez que ele não é cristão, age desta maneira, que dirá nós? Precisamos nos controlar e exercer domínio próprio sobre as nossas indignações, por mais justas que elas possam parecer para nós. Também não nos devemos sentir-nos atraídos pela ira, conforme o texto continua aqui. E aí a pergunta inevitável: qual a diferença de ira para indignação? Porque as duas parecem até sinônimos. A palavra ira, na Bíblia, ela é utilizada de forma diferente de cólera e indignação. Ela geralmente se reporta, ou quer dizer, por uma situação que requer castigo. Vou dar um exemplo. Deus tem o dia da ira, que é o dia da vingança, onde Ele irá castigar todos. Nós lemos no texto bíblico: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, Deus reservou um dia onde irá julgar toda a humanidade. Esse é chamado dia da ira. Então a palavra ira tem a ver com castigo, com reparação. A questão aqui é que apenas Deus pode fazer de fato a execução da ira. Apenas Deus tem o direito de ficar irado, porque o seu julgamento é justo, o nosso não. Tiago nos adverte quanto a isso, quanto diz: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, nós não devemos ficar irados. E se ficarmos irados, não devemos dar um passo adiante e executar a nossa ira. Porque a nossa ira, os castigos que possamos ter para lançar mão, com certeza não são os castigos ou compatível com a ira de Deus, com a sua justiça. Nós, diante de uma afronta, diante de um dano, nós devemos entregar a Deus o devido julgamento, porque se cair sobre nós, nós iremos com certeza aplicar a ira dos homens, iremos pecar e estaremos, como o texto nos diz para não fazer, pagando o mal com o mal. Então a ira, ela também exerce uma grande atração sobre nós, porque ela nos envaidece, ela dá-nos a sensação de sermos Deus, de retribuirmos. E aí muitas vezes com satisfação nós dizemos: está vendo? A pessoa fez, agora está recebendo. Quem aqui não conhece a satisfação de algumas pessoas dizerem bem feito? Mesmo, isto é pecaminoso. E a Bíblia condena a satisfação, termos satisfação pelo tropeço daquele que desejamos mal. Isto é pecado, isto é procedimento do mundo. Nós não fomos chamados para termos prazer no mal alheio. Nós fomos chamados a orar até mesmo por aqueles que nos perseguem. Esta é a misericórdia e a justiça de Deus. Portanto,
devemos ficar longe deste tipo de atração que o mal exerce sobre todos nós. Não há nenhum de nós aqui que possa levantar a mão e dizer, não me sinto atraído por isso, porque o texto está dizendo que esses elementos sim, exercem uma atração sobre nós, e se nós não nos ficarmos distanciados disso, não deixarmos isso longe de nós, com certeza nós iremos aplicar isso. Nós também não devemos nos sentir atraídos pela gritaria. O texto diz que nós não devemos exercer esse tipo de atitude. E aqui o grito, o brado também, em alguns textos, está associado à ofensa. É uma situação de gritar ofensas. O grito é uma agressão pública. Quando nós estamos diante de uma situação de pública agressão, todo respeito foi diluído. E é muito triste quando em certas situações nós vemos pessoas degladiando-se em espaços públicos, gritando uns com os outros impropérios, palavras torpes, palavras obscenas. Isso é triste. Nós devemos nos afastar destas coisas, porque o grito, ele aponta para aqueles que são adeptos ao assassinato, ao homicídio. Ah, mas o senhor está exagerando. Não estou, porque quem diz isso é o próprio Cristo, nosso Senhor. Quem proferir insulto ao irmão estará sujeito ao tribunal, e se chamar de tolo, sujeito ao inferno. Mateus capítulo 5, 22. Portanto, nós não devemos elevar a nossa voz a insultar o nosso próximo, a insultar aquele que está ao nosso lado. O insulto ao próximo nos remonta ou nos associa a este mundo e às práticas de Satanás, porque ele foi o homicida desde sempre, né? Quando Jesus Cristo falou e censurou os fariseus, disse acerca deles, os fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida, assassino, desde o princípio. João capítulo 8, verso 44. Portanto, todas as vezes em que nós nos sentimos tentados a gritar impropérios, atacar pessoalmente alguém, nós estamos caminhando com os passos do velho homem, caminhando para o partido do adversário, a qual nós devemos evitar. Devemos tomar cuidado, meus irmãos, porque tudo isso é contraintuitivo. É muito fácil agredir. É, na verdade, a resposta mais natural da nossa convivência. Quando nós sentimos que a nossa esfera ela está sendo invadida, nós levantamos os nossos exércitos, nós levantamos os nossos motivos, e o grito acaba sendo um expediente de utilização nosso natural, mas nós devemos tomar cuidado, porque isto não é prática de cristão e de cristã. Devemos tomar cuidado, ninguém pode ser justificado ofendendo o outro. E infelizmente cresce na internet um tipo de retórica da ofensa, onde as pessoas acham bonito viralizar vídeos, onde algumas pessoas se sentem autorizadas para xingar, para ofender pessoas públicas, quaisquer que sejam. Meus irmãos, isso é pecado e algo extremamente demoníaco quando há uma naturalização da ofensa. Extremamente demoníaco quando nós não nos incomodamos e achamos totalmente natural que receber um vídeo onde alguém está xingando o outro e dizer que está no seu direito, isso é pecado, isso é demoníaco. E nós, quanto igreja, não podemos emprestar a nossa adesão a esse tipo de prática, ainda mais sendo cristãos. Se isto vier em nossos celulares, deleta isso. Não sejamos nós propulsores de práticas que o nosso Senhor censura. Nós carregamos o seu nome nesta terra e cabe a cada um de nós defender a sua honra por meio das nossas atitudes e das nossas não atitudes, que é não continuar veiculando. Se isto chegou a você, parou em você, você deletou, não achou graça,
não achou motivo de chacota, humilhar as pessoas, ainda que sejam agentes públicos, que você guarde algum desafeto. Não, todas as autoridades foram constituídas por Deus. Nós da igreja oramos pelo presidente da República, nós da igreja oramos pelos ministros do Supremo Tribunal Federal, nós oramos pelos deputados federais, nós oramos pelos senadores federais, nós oramos pelo prefeito de Itaquaquecetuba, oramos pelos vereadores da Câmara de Itaquaquecetuba, oramos pelo juiz da comarca de Itaquaquecetuba. Nós não fazemos seletismos, aceitamos todas as autoridades constituídas por Deus para a nossa disciplina, porque nós cremos na providência. Eles foram colocados por Deus para um propósito maior, que excede o nosso entendimento. O que a Bíblia diz é que nós devemos orar por eles. São autoridades constituídas por Deus. O seletismo, ficar selecionando, não está dentro das Escrituras Sagradas. Vamos orar. É isso que nós devemos fazer, e não ofender, e não promover a discórdia. Cuidado, meus irmãos, há uma forma de possessão demoníaca ocorrendo, e infelizmente às vezes nós estamos olhando para um tipo de coisa que nós não estamos entendendo. Achamos que possessão é alguém ficar gritando aqui e rolando no chão. Cuidado, a nossa era é governada por tipo de possessões que estão na mente e em atitudes. Não vamos ser seduzidos ou atraídos por esse tipo de prática. Não podemos também nos sentir atraídos pela calúnia e pela maledicência. A ideia de maledicência aqui é falar mal do outro, tem tudo a ver com o que estava sendo dito agora. Todas as vezes em que nós citamos alguém de maneira desabonadora, citamos alguém para criticar, nós estamos praticando maledicência. Ah não, pastor, mas nós estamos fazendo uma crítica justa, não, uma crítica construtiva. Olha, deu até um adjetivo para poder falar mal dos outros. Cuidado, são artifícios que nós às vezes inventamos para nos sentirmos livres, para simplesmente verbalizar os nossos sentimentos. Cuidado, não é essa a prática cristã. A maledicência é um pecado. Devemos tomar cuidado, porque ninguém joga lama nos outros e dorme com as mãos limpas. Se nós nos sentimos à vontade para jogar lama em alguém, pode ter certeza que esta lama impregnará a nossa própria alma. Graças a Deus nós temos Jesus Cristo, nosso Senhor, que pode nos purificar de toda a imundícia, mas não é por isso o motivo que devemos retornar à lama e de ficar jogando lama nos outros. Guardemos-nos as nossas mãos santas e puras, para podermos levantar a Deus de uma forma bela em nossas orações, sabendo que não há mácula sobre nós. Agora, como nós podemos levantar as mãos aos céus em oração devocional, se as nossas mãos estão impregnadas de lama, porque lameamos aqueles que estão ao nosso redor? Cuidado com as nossas almas, meus irmãos, devemos tomar cuidado. Há um provérbio muito interessante sobre isso, que vale a pena ser cultivado. Se não existir nada de bom para falar sobre alguém, não fala nada. É melhor política sobre isso. Porque se você falar algo mal, e como você é mal, você vai sentir prazer, vai se sentir justificado. E aí diante de Deus, você estará pecando. Embora o seu sentimento possa aprovar as suas palavras, Deus as rejeitará. Será que essas palavras que nós usamos para falar mal dos outros, elas serão aceitas por Deus na oração? Tiago nos adverte: purifiquemos os nossos lábios. Cuidado, porque estas coisas atraem a todos nós. Todos nós somos atraídos pela maledicência. Devemos afastar-nos disso. Também não devemos nos sentir atraídos pela maldade, que é o sexto elemento aqui. E a maldade é bem geral mesmo, que são atitudes que não são boas. O mal é o contrário do bem. É bem geral essa fala aqui, porque embora redimidos, nós temos um coração pecaminoso. E quem diz isso não sou eu, é a própria Bíblia. Quando lá em Marcos, no capítulo 7, 21, diz assim: porque
De dentro dos corações do homem é que procedem os maus desígnios. Da onde vêm as maldades? Do nosso coração. Nós somos maus. Aliás, nosso Senhor Jesus Cristo afirmou isso mais de uma vez, porque Ele também diz: ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Ou seja, o Senhor testemunhou que nós temos um coração mau. Então, quando eu digo que tenho um coração mau, eu não estou praticando nenhum tipo de inverdade ou atentando contra a cruz. Nós somos maus. E é natural que os nossos corações produzam maldades. Quanto mais advertido eu estiver disso, mais observador as minhas práticas eu serei. Agora, se eu pensar que sou bom, então eu vou desligar o meu radar, vou desligar o meu filtro. Eu preciso estar sempre me mantendo sob custódia, porque eu sou um inimigo público. Se eu não me observar, eu praticarei delitos. Preciso estar sob as rédeas curtas das Escrituras, porque eu tenho certeza que se eu estender a corda, não demorarei muito e praticarei o que é mal, porque o meu coração, assim como daqueles que me ouvem, são maus. E nós nos sentiremos então atraídos pelo mal, atraídos pelo ódio que a nossa cultura está aí cada vez produzindo mais e mais. Não sejamos e não nos coloquemos sob o jugo do ódio que nos oferecem aí fora. O ódio, como diz Shakespeare, é um veneno que você toma para tentar matar o outro. Todas as pessoas que cultivam o ódio amarguram-se a si mesmo e condenam-se a si mesmo a viverem presos em um sentimento e não se libertam. Mas Cristo pode libertar você do ódio e da amargura através da crença na sua palavra, através da prática de boas ações. É por isso que o texto para de falar aqui da prática do não mal e aqui começa a se concentrar em fazer o bem. Nós vimos que nós não devemos fazer o mal sob estas 6 formas, mas agora vamos ver o bem que nós devemos fazer. E há 3 maneiras de fazer o bem, segundo o nosso texto, e a primeira delas é que nós devemos ser benignos. A palavra benigno recebe aqui outra tradução em alguns outros textos e nos ajuda a entender o que é ser benigno. Aliás, quando foi a última vez que você usou essa palavra? Olha, fulano e fulano é muito benigno, é muito benigna. É uma palavra que a gente quase não usa. Precisamos de ajuda para entender o que significa isso. Ajuda muito o texto de Mateus capítulo 11, verso 30, que diz assim: porque o meu jugo é suave. A palavra suave é a mesma palavra de benigno. Recebeu apenas outro tipo de cobertura na língua portuguesa, mas é a mesma palavra. Meu jugo é benigno, é suave, ou seja, nós devemos ser suaves. A ideia de suavidade em comparação ao jugo, o jugo é um aparato, é uma peça de madeira que se coloca sobre 2 animais, geralmente 2 bois, para ajudar a carregar o arado. E com certeza o jugo é uma peça de madeira muito desconfortável ali, pesada. Jesus Cristo diz que o seu jugo, em comparação ao natural do jugo, é um jugo suave. E aqui o texto diz então que nós devemos ser suaves, sejamos suaves uns com os outros, levemos essa suavidade de vida, levemos conforto. Uma outra forma de entendermos esta palavra é lembrar quando ela é usada no Antigo Testamento. Ainda cito o texto de Elias, quando Elias foge lá em 1 Reis, no capítulo 19, e ele corre até o Sinai e fica escondido. Então vem um terremoto e a Bíblia diz que Deus não está no terremoto. Vem um grande fogo e a Bíblia diz que Deus não estava no fogo. De repente vem um cício suave, e aí então a voz de Deus na suavidade. Ou seja, nós precisamos ser suaves. Ser benigno é sermos suaves uns com os outros. E a pergunta é: qual tipo de suavidade nós estamos levando
para quem está ao nosso redor? Será que nós estamos levando suavidade ou peso pelas nossas ações? Precisamos ser suaves, levar suavidade a todos. Uma outra forma de ser bom, ou de fazer o bem aqui no texto, uma segunda maneira, é que precisamos ser compassivos. A ideia de compassividade é a ideia de paixão, de ser passivo, compassivo é com paixão, ou seja, eu estar associado a um sentimento, ser compassivo. Na palavra passivo vem de paixão. Tem um crime que é passional, por exemplo. Passivo vem de passional. A ideia aqui é que nós devemos ter compaixão, sermos compassivos com o outro. Se alguém está sofrendo, colocarmos no lugar daquela pessoa. É claro que o sofrimento, ele é um sentimento intransferível. Ninguém consegue calcular a dor dos outros. Ninguém pode dizer, eu sei o que você está passando. Ninguém sabe, porque cada um de nós existe dentro de si uma forma de sofrer. Agora nós devemos ser compassivos, procurar entender que o outro está sofrendo e tentar ajudá-lo da melhor forma possível. A nossa cultura, ela não nos ajuda, mais uma vez, e aqui eu faço uma alusão, por exemplo, aos grandes filmes, os blockbusters que estão saindo sempre no cinema, que é aqueles filmes de super-heróis. Se você notar alguns filmes de super-heróis, os inimigos são sempre muitos e não têm identidade. Lembra, por exemplo, dos Vingadores? Se isso aí no YouTube, espero que ninguém processe. Mas veja, os primeiros adversários são alienígenas. Qual que era o nome deles? José, Maria, João? Não tem nome. É um montão, sem identidade, porque quanto menos identidade ter, mais justificação tenho para destruir. Porque uma das estratégias para nós não nos sentirmos compassivos com o nosso adversário é não dar identidade a ele, não dê um nome a ele. Aí você vê o 2 dos Vingadores, meu Deus do céu, quem estão enfrentando? Um monte de robôs, porque a grande estratégia do cinema é dar uma multiplicação de inimigos e tirar os rostos deles, tirar as identidades, porque quando nós não conhecemos as pessoas, não sabemos os seus nomes, não conhecemos as suas histórias, nós não vamos nos identificar. Nós estamos diante de uma grande calamidade aí, internacional no Afeganistão, mas quais são os nomes deles? Nós somos tragos a um nome de bandeja, mas existem muitos Mohamedes, existem muitas mulheres que estão sofrendo e elas têm nomes, as crianças têm nomes, não foram 7 crianças que morreram, elas têm nomes. Ou seja, a grande estratégia da mídia é tirar a identidade das pessoas, não dando rostos. Nós estamos numa cultura que tenta fomentar em nós a justificação do ódio. Isso é o contrário da compaixão. Todas as vezes que eu quero ter compaixão de alguém, eu pergunto o seu nome, o que está acontecendo, fale-me mais sobre isso, porque ainda que meu coração possa não se sentir identificado nesse momento, eu preciso utilizar instrumentos para me identificar com você, e eu só vou conseguir me identificar se você contar a tua história, se eu te ouvir, e aí eu vou poder fazer pontes com você e falar, não, é verdade, essa situação é desumana demais, meu Deus, eu também tive uma mãe, eu também tive um pai, um irmão, eu imagino a sua dor. Veja, criou-se um laço e vínculos pela identidade. Então tomemos cuidado com a cultura que tenta nos assediar, tirando a nossa compaixão. Uma das maneiras de nos compadecermos é conhecermos o nome das pessoas, conhecermos a sua história, conhecermos os seus passos, e aí então ativará em nós a compaixão que nós devemos ter. Por fim, meus irmãos e irmãs, o último, mas não menos importante, maneira de fazer o bem é perdoando-nos, conforme o texto diz, perdoando-vos uns aos outros como Deus. Geralmente, quando pensamos em Deus, ou a ideia de sermos como Deus, nós pensamos no exercício dos seus poderes, de uma forma a tirarmos vantagem. E aí vem aquele filme, O Todo-Poderoso, com Jim Carrey, bem antigo, né, onde ele assume a pessoa de Deus e começa a abrir o trânsito, então não tem mais trânsito para ele, sobe a promoção do serviço, né, começa
a usar os poderes divinos que assume ter no filme para vantagem própria. Porque ser Deus para nós seria isso, tirar vantagem da situação. Totalmente diferente do que a Bíblia diz. Você quer ser como Deus? Quero, perdoe. Porque é isso que Deus fez conosco. Então nós precisamos ser como Deus, perdoando-os. E não se preocupe, porque a oferta sempre é muito maior que a demanda. Sempre teremos muito mais oferta de erros, porque todos nós erramos, inevitavelmente, de diversas formas. E nós precisamos estar o quê? Exercitando o perdão constantemente. Esta é a marca do cristão e da cristã. Veja, nós oramos o Pai Nosso. O que o Pai Nosso diz? Ó Deus, perdoa os nossos pecados assim como perdoamos que nos tem ofendido. Quem ora assume o perdão. Veja, não é uma concessão. Assim, ó Deus, perdoa-nos porque nós temos perdoado. Não, o texto não é uma concessão. O texto ele aponta para uma evidência. Ó Deus, perdoa-nos porque nós, assim como nós perdoamos. Não é um porquê, é um assim. A evidência da nossa filiação com Deus, de sermos seus filhos, é o perdão. Como podemos negar a essência do cristianismo, a essência do Pai Nosso? Então nós precisamos perdoar. A pergunta que às vezes não quer calar é quantas vezes devemos perdoar o mesmo erro? Ainda bem que o apóstolo Pedro nos ajudou com aquele texto. Ele pergunta: Senhor, quanto eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? E Jesus diz: não, você deve perdoar 70 vezes 7. A ideia não é que você fique fazendo conta com o caderno, assim, ó, o Ricardo, ele já pecou, deixa eu ver, a cota dele está em 682 vezes, está bastante. Não é isso. Porque misericórdia controlada não é misericórdia. O que Cristo está mostrando com este exagero é que nós não devemos exercer controle da nossa graça. A graça, ela é imerecida. O perdão estará disponível todas as vezes em que ocorrer erro. E ele deve ser ofertado sempre por todos nós. Nós somos uma comunidade perdoadora. Misericórdia controlada não é misericórdia. Graça controlada não é graça. E a pergunta fica: como nós, que afirmamos receber graça de Deus, podemos negá-la? Podemos? Portanto, meus irmãos e irmãs, o nosso texto é um texto que parece ser 2 listas simples, mas nós vimos a grande dificuldade que temos com cada item delas. E todos nós nos sentimos atraídos pelo mal. Esta conversa, esse discurso de que as pessoas dizem: eu não tenho inveja, eu não tenho desejo de fazer o mal, isso não é verdade, nem bíblico é. Todos nós aqui temos grande inclinação para o mal. Reconhecer isso não nos diminui. Reconhecer isso nos coloca em vigilância sobre nós mesmos, sobre a nossa própria custódia. E nós vamos fazer o mal mesmo sob custódia. Por isso, tomemos cuidado e façamos, portanto, o bem. Como eu disse no começo, não é fácil, requer esforço. É o custo de sermos cristãos. Por isso, dia após o outro, precisamos nos esforçar em não fazer o mal, dobro do que nos esforçar para fazer o bem. Mas o esforço, com certeza, como o exercício de Pilates sugere, ele será bem recompensado. Deus requer isso de nós. Por favor, meus irmãos e irmãs, não decepcionemos o Senhor. Amém.